Eu sou aposentada, faço arte, eu sou uma arteira nos bordados e dentro dessa atividade eu procuro fazer até uma certa militância com os meus bordados, com os meus trabalhos. E uso isso e vendo em eventos, e nos eventos eu faço o meu discurso, né? Dentro da linha feminista, do engajamento da mulher nas questões sociais, nas questões da educação em casa e na rua. Eu vou usar uma frase que eu usei dentro de um texto quando eu fui candidata, em 88, e que hoje o PT começou a usar muito essa frase. Eu me filiei porque o PT é o único partido que realmente se preocupa com o trabalhador. É o único partido que tem coragem para botar a cara a tapa. É o único partido que tem coragem de ir para a rua, bater de porta em porta. Sabe por quê? Porque ele tem uma proposta para apresentar. Ele tem uma ideologia que ele defende e ele não vende a alma. Eu acho que é isso que traz pra gente esse orgulho de ser petista. Eu acho que o PT continua sendo, para mim ele continua sendo o que ele foi quando ele nasceu. Ele continua defendendo as causas sociais, ele continua defendendo as lutas, todas as lutas dos trabalhadores, não importa qual a área de trabalho. O PT sempre ele é o único partido, hoje ele ainda é, o partido mais engajado nas questões sociais. Ele ainda é. E outra, a filosofia do PT, a ideologia do PT, ainda faz a gente vibrar. Sabe, a gente vê o Lula discursando, a gente se emociona e vê assim como ele defende isso. Isso encoraja, por exemplo, eu falar com as minhas pessoas conhecidas: oh, pelo amor de Deus, você vote diferente, vote nos candidatos do PT, porque esses fazem diferente. Então acho que é isso, né? O PT é o diferente e é, não porque a gente é petista, mas para mim, ele é o certo. Ele é o certo. E essa campanha foi uma campanha muito bonita, porque foi a primeira vez. Ela foi uma campanha bonita porque foi a primeira vez que a gente tinha o material de todo mundo junto e todo mundo trabalhava com todo mundo. E esse era o material que a gente entregava de porta em porta. E às vezes iam 2, 3 candidatos junto, um visitava uma casa, outro visitava outra, outro visitava outra. Ninguém queria, e tinha uma preocupação na época, de ninguém puxar voto, um roubar o voto do outro, que a gente estava tentando trabalhar, ampliar a construção do partido. O meu sonho é o sonho coletivo. Sabe, de ver o nosso país melhor, ver o nosso país mais justo, sabe? Ver as pessoas. Hoje está tão difícil da gente falar de sonho, hoje está tão dividido, está tão triste a gente falar de justiça, falar de ciência, sabe? Eu choro quando eu vejo, sabe, a notícia que diz que lá tiraram 92% da ciência. Poxa, o sonho da gente é ver esse país melhor, é ver o estudante pesquisando, é ver o país produzindo, sabe, a tecnologia que a gente precisa para se tornar um país melhor. Então eu acho que o PT tem que voltar para construir esse sonho de Brasil melhor. Essa quem estava falando é a Dona Inês. Ela faz parte da história do nosso partido. Foi candidata a vereadora em 1988 e hoje ela é uma importante militante que não mede esforços para estar junto, construindo o partido. Falando um pouco mais sobre a história, o PT de São José nasceu em 1980, no mesmo ano do surgimento do PT nacional. Desde então, muitas pessoas protagonizaram essa história, participando não só como candidatos ou do processo eleitoral, mas também da composição e manutenção do partido. Falando de mandatos,
o PT de São José elegeu 3 vereadores durante toda a sua história. São eles Antônio Batiste, Chico Silvi e Dr. Geraldo, sendo o último mandato no ano de 2012. De lá para cá, muitas coisas mudaram e novos personagens começaram a surgir, querendo também deixar a sua marca e fazer a diferença. Claro, não podia esquecer de falar do nosso grande Jacir, que apesar de não ter protagonizado um mandato no executivo ou legislativo, colocou seu nome à disposição como candidato a prefeito. Assim, Jacir foi um grande coadjuvante em toda essa história que vem sendo escrita. Um grande guerreiro que sempre foi pilar para o partido, e o responsável por puxar e acreditar em novos nomes para dar continuidade aos novos capítulos do PT São José. Infelizmente, nosso querido amigo Jacir não está mais conosco. Porém, ele está presente em todas as nossas ações, além de pensamento. Inclusive, na última eleição de 2020, ele foi um dos principais articuladores e se doou ao máximo para que a campanha pudesse ocorrer e a gente chegasse aonde chegou. Eu acho que a gente sempre tem que dar oportunidade, porque nós precisamos dessa renovação, precisamos oxigenar, e é um pouco essa a minha filosofia.